Quem é Jesus? Vamos saber quem foi Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Como Jesus nasceu, você encontra lá em Lucas, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 20. Jesus nasceu de forma humilde e foi envolto em panos e colocado em uma manjedoura. Os pastores vieram e o adoraram. Jesus no templo. Lucas 2, do versículo 41 ao versículo 51. Jesus, aqui nessa época, ele já tinha crescido. Estava com 12 anos. Todos os anos, Jesus ia com seus pais, José e Maria, até Jerusalém, para a festa da Páscoa. Eles subiram para Jerusalém como todo ano faziam, que era costume deles. Quando terminou todas as festividades, os pais de Jesus estavam voltando para casa e eles tinham ido com bastante pessoas nessa viagem. E Jesus ficou no templo. Como tinham bastante pessoas, os pais de Jesus não perceberam que ele tinha ficado. Depois de quase um dia de viagem, José e Maria começaram a perguntar de Jesus: "Vocês viram Jesus? Vocês viram Jesus?" E ninguém sabia onde estava Jesus. Então Maria e José voltaram até Jerusalém e procuraram Jesus por todos os lugares da cidade. Até que depois de 3 dias, eles encontraram Jesus no templo, aonde ele estava sentado entre os mestres, os professores, ouvindo e fazendo um monte de perguntas a eles. Todos que ouviam Jesus ficavam maravilhados com a sua inteligência e as suas respostas. Quando os seus pais o acharam, eles ficaram espantados. A Maria disse para Jesus: "Filho, por que você fez isso? Eu e seu pai estávamos desesperados te procurando." E Jesus respondeu: "Por que vocês estavam aflitos me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai?" Naquele momento, os pais de Jesus não entenderam o que ele estava dizendo. Mas Jesus era obediente e ele voltou junto com os pais dele para Nazaré. E Jesus ia em sabedoria e em tamanho e era amado por todos. Quando Jesus chegou na idade adulta, ele já tinha 30 anos. Ele foi até João Batista, que era primo dele, para que ele batizasse Jesus. O batismo de Jesus no Rio Jordão. Você encontra essa história bíblica em Mateus, capítulo 3, do versículo 13 ao 17, mas você também encontra em Lucas, capítulo 3, do 21 ao 23. João Batista era primo de Jesus e ele pregava por todo o deserto. Ele falava sobre o Salvador Jesus e ele vestia-se com pelos de camelo, presos por um cinto de couro. Comia gafanhotos e mel silvestre. Jesus foi até o Rio Jordão, porque sabia que João Batista estava lá, para que ele pudesse batizá-lo. Então, Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista. Quando Jesus estava saindo da água, após o batismo, naquele momento, os céus se abriram e o Espírito Santo de Deus desceu sobre Jesus, na forma de uma pomba. E todos ouviram uma voz do céu que disse: "Você é o meu filho amado, de quem me alegro." E a partir desse momento, Jesus estava pronto para iniciar o seu ministério na terra. Quando Jesus iniciou o seu ministério, ele estava com 30 anos.
Jesus cura os doentes. Após o início do seu ministério no Novo Testamento, em Mateus, Marcos e Lucas, tem vários relatos sobre Jesus andando nas cidades e pregando sobre o grandioso amor de Deus pela vida das pessoas. E essas pessoas procuravam Jesus. Elas confessavam o pecado delas. Elas pediam para Jesus curar a vida delas. Elas pediam perdão para Jesus e mudavam de vida. Todas essas atitudes dessas pessoas fazia com que elas se aproximassem do amor de Jesus e agradassem o coração de Deus. Jesus também curou paralíticos, ou seja, pessoas que não conseguiam andar. Jesus curou cegos. Isso eles chamavam de milagre. E por onde Jesus passava, ele abençoava as pessoas e curava todos aqueles que estavam doentes e que criam pela fé que Jesus poderia fazer esse milagre. Jesus ressuscita a filha de Jairo. Essa passagem bíblica você acha em Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Jesus estava reunido com uma grande multidão à beira do mar, quando chegou Jairo, um dirigente da sinagoga, e disse para Jesus: "Vem, coloca suas mãos sobre a minha filha, pois ela está morrendo." E Jesus acompanhou Jairo. No caminho, antes de chegar na casa de Jairo, uma pessoa da casa de Jairo veio ao encontro deles e avisou: "Jairo, a sua filha morreu." Ouvindo isso, Jesus disse: "Não tenha medo, a sua filha será curada." Quando Jesus e Jairo chegaram na casa, todas as pessoas e os parentes que estavam lá, eles choravam e lamentavam a morte da menina. E Jesus disse: "Não chorem, ela não está morta, apenas está dormindo." Todos riram de Jesus, pois sabia que a menina estava morta. Mas Jesus pegou na mão da menina e disse: "Menina, levante-se." No mesmo instante, o espírito voltou para a menina e ela se levantou. Os pais da menina ficaram maravilhados com o poder de Jesus para ressuscitar aquela menina que estava morta. Jesus, o mestre dos mestres. Por onde Jesus passava, cada cidade que ele chegava, ele ensinava as pessoas que o seguiam sobre o amor de Deus. E os seus ensinamentos eram feitos através de parábolas. Parábolas são histórias contadas por Jesus para ensinar o evangelho às pessoas. Uma parábola não narra necessariamente coisas que tenham acontecido, mas as parábolas são ilustrações práticas de coisas conhecidas pelas pessoas, para que elas entendessem verdades profundas. Alguns conceitos são difíceis de explicar, mas quando narradas através de história que tenham exemplos do dia a dia, com coisas práticas, fica mais fácil compreender. E era assim que Jesus fazia para que todos entendessem sobre o Evangelho. A morte de Jesus Cristo na cruz, no Gólgota. Jesus, ele sofreu, ele morreu lá na cruz para perdoar todos os nossos pecados e nos dar a salvação eterna. Mas Jesus não está morto. No terceiro dia, ele ressuscitou. A ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou e ele esteve com os discípulos, explicando para eles que eles deveriam falar para todas as pessoas sobre o amor de Jesus. O túmulo está vazio, porque Jesus ressuscitou.
Jesus volta para os braços do Pai. Jesus, após a ressurreição, ou seja, após os 3 dias que ele ficou morto e voltou a ter vida, ele foi para os céus, ficar junto com Deus. Mas ele não nos deixou sozinhos. Ele nos deu o Espírito Santo para estar conosco, para interceder por nós. Em Atos, capítulo 8, versículo 11, diz: quando Jesus já estava quase na hora de voltar aos céus, ele disse para os seus discípulos: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quando Jesus foi levado aos céus, os seus discípulos ficaram olhando, e uma nuvem encobriu a vista dos discípulos. De repente, surgiu diante dos discípulos 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: por que vocês estão olhando para os céus? Ele voltará da mesma forma como o viram subir. Nós, os servos de Deus, temos que ser testemunhas vivas do amor dele, para que todos os homens e mulheres devamos falar do amor de Jesus para todas as pessoas, pois ele voltará para resgatar a sua igreja, e nós devemos estar preparados e aguardar o dia que Jesus vai voltar para nos levar para os céus, para morarmos junto com ele. O Espírito Santo, o Consolador, estará com vocês. Jesus subiu aos céus, mas ele deixou o Espírito Santo, que é aquele que intercede por nós, que é aquele que nos consola, que é aquele que quebranta o nosso coração. Então nós não ficamos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo que está conosco todos os dias. Que Jesus abençoe você e sua família.